Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus, todos os irmãos e amigos que estão conectados na TV IBCT. É uma alegria muito grande estar aqui mais um domingo para estarmos juntos, para falar do amor de Deus, para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós hoje estamos encerrando o nosso curso de evangelismo pessoal através do Evangelho de João. E hoje estaremos tratando sobre a ressurreição e assuntos finais do Evangelho de João. E nós queremos dar a ênfase que a ressurreição é algo muito importante para a fé cristã. E esse é o propósito nessa manhã, fazer com que o irmão, a irmã e a todos nós, a mim também, possamos solidificar o conhecimento da palavra do Senhor a respeito desse evento tão importante para o cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós estaremos lendo o Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos estar lendo até o verso de número 10. Nós vamos estar lendo e, posteriormente, vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento e que eu e você possamos, nesses momentos, estar compreendendo a vontade do Senhor e que seja bem proveitoso esses momentos que aqui vamos estar passando, trabalhando e estudando a palavra do Senhor. Vamos então estar lendo, abra sua Bíblia, João capítulo 20, versos de 1 a 10. Assim diz a minha tradução. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer. Ó Deus, que tu mais uma vez possa estar nos orientando, nos abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos compreender melhor e estar, ó Deus, internalizando esse evento tão importante para a nossa fé, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe a cada um que está nesse momento, ó Pai, assistindo essa aula, ó Deus, e que nessa manhã possamos
nos alegrar de ter mais essa oportunidade de aprender mais de Ti. Assim nós oramos, somos gratos por tudo, oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, João, no capítulo 20, já encerrando a sua narrativa sobre os eventos do ministério de Jesus Cristo, ele aqui aborda, nesse trecho na qual nós lemos, que ele havia morrido e que, numa madrugada, Maria, uma de seus seguidores, a sua seguidora, ela vai lá no sepulcro e estaria fazendo todo aquele preparativo, todo aquele ritual que era previsto entre os judeus. E, ao chegar lá, ela observa um fato estarrecedor. A pedra do sepulcro estava fora do local e não estava o corpo de Jesus no sepulcro. E ela, assustada, volta e entra em contato com com Pedro e um outro discípulo. E eles, então, vão estar, como é relatado nesse texto, vão, então, verificar, vão estar confirmando a fala de Maria. E, realmente, quando chegaram lá, viram que o sepulcro estava vazio. Mas eles ainda não entendiam, como diz no verso de número 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E a primeira coisa que nós precisamos entender nesse tema tão importante, que é a ressurreição de Jesus, é que as Escrituras estavam se cumprindo. As Escrituras estavam se cumprindo. E nós podemos ver em alguns textos, eu vou aqui elencar alguns, eu vou estar falando alguns textos dos evangelhos que vão estar corroborando nessa ideia de que estava se cumprindo, então, algo que Deus tinha determinado antes da eternidade. Bem antes. E diz assim em Mateus 17:9: E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, após aquela aparição no monte, onde Jesus estava na transfiguração, foi a transfiguração de Jesus, onde havia lá membros, pessoas do Antigo Testamento. E lá nós podemos observar que logo após esse evento também maravilhoso, Jesus Cristo informa aos seus discípulos que eles deveriam se conter. E eles deveriam somente informar isso após a ressurreição. Então, Jesus Cristo estava no seu próprio ministério informando que essa ação haveria de acontecer. Essa ressurreição, esse ato transformador na fé daqueles homens. E Marcos, capítulo 14, verso 28, também diz, Marcos 14, 27 e 28, disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim,
porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Em João, capítulo 11, verso 25, esse versículo bastante conhecido, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ainda em João, capítulo 20, verso de número 9, diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E João 20, 14, também diz: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Esse texto de João 20, 14, agora vai concretizar, vai agora estar mostrando que essa promessa de que Jesus ressuscitaria fosse algo real, não era algo de uma concepção mitológica ou uma invenção humana, mas era um ato real, era realmente algo verídico. E foi isso que está ali no verso de número 14 de João, capítulo 20, onde Maria observa que havia um homem que ela tinha visto inicialmente como um jardineiro, e quando Jesus fala o seu nome, ela agora observa que ele era o próprio Jesus ressurreto. E no verso de número 19 do capítulo 20 também, nesse texto, vai estar dizendo a seguinte informação: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus se pôs no meio dos seus discípulos. Ali havia o corpo ressurreto de Jesus. Após a sua morte, ele aparece, ele está agora no convívio dos seus discípulos, mostrando a veracidade desse ato. E no verso 26 do capítulo 20 de João também reporta: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Agora, esse relato de João dizendo que, como Tomé tinha duvidado, porque não estava nesse primeiro momento com os seus irmãos em Cristo, ele duvidou da veracidade do ato da ressurreição de Jesus. Mas 8 dias após, Jesus Cristo aparece ao grupo, e esse grupo constava a presença de Tomé. E ali também Tomé pôde verificar a veracidade desse ato. Amados irmãos, e no verso 21, 14, João, capítulo 21, verso 14, e diz assim o texto: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amados irmãos, todos esses textos aqui vai corroborar, vai estar autenticando esse ato maravilhoso de Deus para com o homem, aonde Jesus não somente morreu em meu favor, mas ele ressuscitou, dando agora a esperança de que eu e você, como servos do Senhor, também ressuscitaremos em Cristo Jesus. Que maravilha, amados irmãos! Esse é o primeiro ponto a nós pensarmos nesse momento.
em que o cumprimento das Escrituras foram agora concretizados. Foi para dizer a todos quantos estavam ouvindo essa mensagem que esse Deus não mente, que a promessa de Deus para a humanidade foi cumprida, aonde o seu filho morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia. Louvado seja Deus, mostrando aí o grande amor que Deus tem por mim e por você. E, em segundo lugar, amados irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo vai dar também uma nova etapa na vida cristã. Agora, o Espírito Santo age em favor da igreja. Nessa aparição de Jesus, na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, o texto, a partir do verso 19, verso 22, vamos estar lendo esses versículos. Diz assim a minha tradução: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amados irmãos, após a ressurreição de Jesus, Jesus agora está dando o início do trabalho do Espírito Santo em prol da Igreja do Senhor. Agora ele está colocando o Espírito Santo, os discípulos recebem o Espírito Santo do Senhor para assim ser enviados e proclamarem a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. E é interessante aqui alguns detalhes que nós podemos extrair desse texto na qual nós lemos. Primeiramente, é que Deus envia a mim e a você para estar falando do amor de Deus. Não somente ganhamos a salvação em Cristo Jesus, não somente agora temos a certeza de vida eterna, mas nós, como servos do Senhor, temos essa incumbência de estar anunciando as boas novas de salvação. E é através do Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá o dom para nós estarmos anunciando, falando do amor de Deus àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Que maravilha, amados irmãos, e que grande responsabilidade também temos de estar agora nessa ressurreição, sendo anunciadores, sendo embaixadores de Cristo, para falar àqueles que ainda permanecem nas trevas, para serem transportados para a maravilhosa luz. E nós podemos observar aqui que, ao receber o Espírito Santo, Jesus dá uma incumbência que muitas vezes é mal interpretada, o verso 23. Diz aqui que, se perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes,
são retidos. Nós não temos esse versículo, muitas vezes mal interpretado, acha que nós temos o poder de perdoar os pecados. Não. Somente quem tem poder de perdoar o pecado é Deus. Mas nós, sendo anunciadores da verdade, faz com que o pecador possa assim se arrepender dos seus pecados e anunciar as boas novas para que então, esse pecador, seja aceito pelo Cristo Jesus e assim sendo perdoado todos os seus pecados. Mas nós, como cristãos, somos agentes propagadores das boas novas, que leva o homem a refletir para, assim, tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aqueles que, porventura, ouvem a palavra, mas não desejam ter um compromisso, não se arrependendo dos seus pecados. Esses pecados serão mantidos nessa pessoa. E a palavra de Deus fala que aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crer em mim já está condenado. E é nesse sentido que João está expressando a nossa função na obra do Senhor. E, em terceiro lugar, amados irmãos, a ressurreição é a esperança dos salvos em Jesus Cristo. A ressurreição leva a uma atitude de fé, na esperança de que Jesus há de buscar o seu povo e ressuscitá-los e ter a vida eterna no Senhor. Veja só no verso 29 e 30 do capítulo 20. Diz assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o papel da ressurreição na vida do cristão. É ter a esperança de vida eterna. É ter a certeza que Jesus é esse ungido que cumpriu a promessa do Senhor que viria o Filho de Deus para salvar a humanidade. Nós, como cristãos, temos que receber essa ressurreição como uma esperança viva em nossos corações. Não podemos deixar que as mazelas desse mundo venham a perder, venham a deixar de estar grudados no nosso coração essa esperança de vida eterna. Muitas vezes, o homem, pela sua problemática nos dias atuais, não tem mais esperança. Mas nós, como cristãos, sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, pois nós vencemos o mundo. E essa vitória nós conquistamos através da ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte, e assim também nós iremos vencer a morte e teremos vida eterna em Cristo Jesus. E por último, amados irmãos em Cristo Jesus, todos esses que estão aqui na TV IBCT, o último ponto desse último tópico de estudo sobre a ressurreição e instruções finais no livro de João,
onde nós vamos estar aprendendo melhor a evangelização pessoal. O último tópico dessa ressurreição é que a ressurreição, ela mostra que, sem ela, as boas novas se tornam falsas, sem utilidade nenhuma. Sem a ressurreição, as boas novas se tornam falsas, sem utilidade alguma. Nós podemos observar, amados irmãos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 12 até o 22, diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa é essa de Paulo, relatando e explicando com minúcias o tema que estamos abordando nessa manhã, sobre a ressurreição. Também havia dúvidas naquela igreja de Corinto sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz que, se nós não crermos, se não há verdadeiramente a ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa proclamação, e estamos mortos em Cristo Jesus. Nós estamos separados de Deus, melhor dizendo. E então, amados irmãos, Paulo traz à tona esse tema que nós estamos abordando nessa manhã. Que nós também possamos ter a certeza, a esperança, para que a nossa pregação não seja vã, não seja tola, mas que nós tenhamos a certeza, a convicção de que a ressurreição é algo verdadeiro, é algo em que nós podemos colocar ela no nosso coração como algo que devemos esperar, ter a esperança em Cristo Jesus, que morrendo nós vamos ter vida eterna e vamos ressuscitar, ter o corpo glorificado, assim como Jesus tem o seu corpo glorificado. Amados irmãos, esse é o nosso último encontro do evangelismo pessoal. E gostaria, então, de reportar esses 4 pontos, fazendo uma síntese. Então, a ressurreição, primeiramente, mostra que foi cumprida a promessa de Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo, através da ressurreição, ele age em favor da igreja. Em terceiro, é que a esperança
dos salvos em Jesus Cristo. É essa a esperança que nós devemos ter em Cristo Jesus. Que, como Tomé, ele, no momento, ele estava desacreditado, ele estava cético quanto a essa situação. Mas quando ele viu, ele realmente trouxe esperança no seu coração. Mas Jesus o adverte: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. E essa é a esperança que devemos ter. No nosso coração, nós não vimos Jesus ressurreto, mas cremos nessa verdade bíblica. E, por último, sem a ressurreição, as boas novas se tornam falsas, sem utilidade alguma. Assim como na igreja de Corinto, muitos também têm essa dúvida, mas que nós, como cristãos, possamos reverberar essa verdade nos corações e na igreja do Senhor, sabendo que a ressurreição é algo verdadeiro e que nós temos essa confiança que um dia Jesus Cristo voltará e trará vida eterna e ressuscitará toda a igreja do Senhor para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, então, amados irmãos, finalizar agradecendo a cada um dos irmãos o tempo em que passamos juntos aqui para aprender um tema tão importante para a nossa fé cristã. Que Deus abençoe, vocês possam ter um domingo abençoado na presença de Jesus. Um bom dia a todos e que Deus os abençoe ricamente. Amém.